Don't Hunger Me Scare é um dos meus projetos favoritos do YouTube e um dos mais incríveis que eu já vi. Eu já comentei sobre ele no meu vídeo de Oceano de Animação do YouTube. E se você ainda não viu esse vídeo, vai lá ver que eu vou deixar aqui na descrição. Mas antes de falar, eu vou ter que dar uma pequena introdução dos personagens principais da série, que são o Red Guy, o Yellow Guy e o Duck. Episódio 1, Criatividade. O primeiro episódio vai falar sobre criatividade, onde nesse episódio vai ser apresentado o personagem Snack Book, que vai funcionar como uma guia para os protagonistas. E vai se acostumando com esse tipo de personagem guia, porque todos os episódios da série terão um personagem que vai cumprir essa função. O episódio começa com a Snack Book falando, na verdade cantando uma música sobre criatividade, onde ela primeiro aponta para uma laranja e fala que através da imaginação ela consegue enxergar uma carinha nela, pernas e braços. Então a Snack Book faz uma atividade de enxergar formas em nuvens, onde ela dizia o que via e se os outros personagens conseguiam enxergar a mesma coisa que ela. Mas uma cena integrante é que o Yellow Guy usa sua imaginação para desenhar um palhaço, mas a Snack Book fala para ele ir mais devagar e joga uma tinta preta em cima do desenho dele. Como se ele pudesse usar a criatividade, mas só para o que ela manda. Eles fazem outra brincadeira onde eles têm que pegar galhos e têm que escrever cores com ele. E de novo, o Yellow Guy usa os galhos para escrever a cor verde, mas por algum motivo a Snack Book fala que verde não é uma cor criativa. Então ela fala para eles escutarem a mente e o coração e a chuva, como se fosse uma meditação. E é aqui que o episódio começa a ficar muito estranho, porque eles começaram a ser criativos e aí nós temos uma sequência de cenas que não fazem muito sentido, que envolve um coração com purpurina e muitas outras coisas que não dá nem para explicar por não fazer sentido mesmo. Mas eu queria ressaltar uma cena muito estranha, onde nós temos uma visão por trás da câmera, meio que quebrando a quarta parede e mostrando pra gente que eles são um programa ou algo assim. E depois de tudo isso, parece que tudo volta ao normal. E esse Snack Book termina o episódio falando que eles irão concordar em nunca mais ser criativo. E aí, ela morre. Now let's all agree to never be creative again. Não sei como explicar, como eu disse, esse final é muito confuso. Mas vamos logo pro próximo episódio. Episódio 2, Tempo. O episódio 2 começa com os três protagonistas na casa deles, sentados na sala com aquela mesma sensação de vazio do cenário do episódio 1. Eles estavam na sala esperando um programa que eles queriam assistir começar. Até que o Red fala que falta 5 minutos ainda para o programa começar e meio que demonstra uma preocupação em perder o tempo dele. Então surge um novo personagem chamado Tony, o relógio falante. Ele começa uma música falando que o tempo é uma coisa que ele pode botar na parede e no pulso. E fala que o passado está atrás de nós e o futuro ainda não aconteceu. Mais ou menos ele explicou o básico. Ele então fala que o tempo funciona como uma régua, onde ele não vai para trás, só para frente. O Tony então leva eles para uma jornada dentro do tempo. O Red então fala que eles não queriam ir e só queriam assistir o programa. O Tony chama ele de estúpido e continua sua jornada pelo tempo. Eles então vão para a era vitoriana e conseguimos reparar como as coisas daquele tempo funcionavam. Onde tem um cara vendendo pão, um limpando a chaminé e um dentro de um esgoto por algum motivo. Eles então vão para uma floresta e o Yellow fala que as árvores que são mais velhas têm círculo dentro delas. E o Tony fala que outras árvores velhas se atrofiam e morrem. O Duck então aponta para uma maçã e fala que ela está bem fresca. Então isso aqui acontece. The apple that's fresh is ripe to the core. And I'm not over time and I'm not anymore. O Red então faz uma pergunta para o Tony
como nós ficamos depois de velho. E para responder essa pergunta, ele começa a falar do futuro. O Tony então fala que ele irá falar da importância do tempo. Então os personagens principais fazem perguntas muito interessantes, que são: como que o tempo começa e quando que ele termina? E se nós ficar sem tempo, para onde ele vai? E várias outras perguntas começam a surgir, como: se o tempo é real e se o tempo seria uma construção da percepção humana, como se o tempo fosse algo criado só para nós humanos se sentisse bem, mas que na verdade não faz o menor sentido. Mas então o Tony interrompe eles e acontece a cena que eles vão envelhecendo da forma mais grotesca possível. It's out of my hands, I'm only a clock. Don't worry, I'm sure you'll be fine. But eventually everyone runs out of time. Mas então, do nada, tudo volta ao normal e o episódio acaba. Episódio 3, Amor. O episódio 3 começa com o Red, o Duck e o Yellow fazendo um piquenique, onde o Red fala como é bom estar fora de casa e o dia tão bonito. O Duck fala que sim, que preparou um delicioso piquenique com galinhas, mas por algum motivo todas elas estão cruas. Mas então uma borboleta surge e o Yellow demonstra estar feliz com isso, mas o Duck rapidamente mata a borboleta, deixando o Yellow triste. O Yellow então corre do local do piquenique. A cena corta e vemos o Yellow chorando em cima de uma árvore. Em cima dessa árvore nós conhecemos a abelha tranquila, sim, esse é o nome dela. Essa abelha começa o que é pra mim a melhor música da série. A abelha então começa a cantar uma música que, mesmo que tudo que o Yellow sinta é ódio ou alguma coisa ruim, não precisava ser assim porque eles podem viver em harmonia. You ever wondered why we're here? What's it all about? You've no idea. And everywhere you look, all you see is hatred and darkness, death and fear. You know we're different, it doesn't make a difference, and we can live in harmony. Melhor música da série. A abelha então começa a cantar uma música que, mesmo que tudo que o Yellow sinta é ódio ou alguma coisa ruim, não precisava ser assim porque eles podem viver em harmonia. Depois dessa palavra da abelha, o Yellow fala que ele está sentindo um formigamento. A abelha então fala que isso que ele estava sentindo era amor. A abelha então leva o Yellow para nuvens para aprender sobre o amor. Ela leva ele para um lugar que aparentemente é muito feliz, onde várias outras criaturas, onde todos falam e demonstram que amam o Yellow. A abelha fala que o amor é cuidar das coisas que ama. Os outros cidadãos nesse lugar mostram que ele tem alguém que ama. O Yellow fala que ama, mas ele fala que ama alguns objetos dele. A abelha então diz que ele deve amar pessoas, não objetos. O Yellow fala que ele não tem ninguém para amar. Então, para ajudar o Yellow, ela conta uma história de um menino chamado Michael, onde, segundo ela, o Michael era um menino fraco e feio, onde ele era rejeitado pela cidade que morava. Então, o Michael resolve se isolar de todo mundo e se esconder em um lugar debaixo da terra. Então, nós descobrimos que esse lugar ele tem um rei, que é esse carinha aqui. O nome dele é Michael, que é o mesmo nome daquele menino que contaram a história para o Yellow. Como se esse menino, para ele ter o amor que as outras pessoas não davam para ele criou uma seita. Mas o ponto é que todo mundo quer fazer que o Yellow entre para essa seita. Mas para isso acontecer, ele precisava passar por uma lavagem cerebral. Mas no fim nós descobrimos que tudo isso não passava de um sonho barra visão do Yellow. Então o Red, o Duck, vai oferecer um ovo para o Yellow como forma de desculpa. E isso aqui acontece. But look, we've brought you the last boiled egg to cheer you up. I guess it must be because we love you. For me? Father! Pesky bee! Episódio 4, Tecnologia.
O episódio 4 começa com os nossos protagonistas jogando um jogo de pergunta e resposta, onde o Red tira uma carta onde a pergunta qual é a maior coisa do mundo. Naquele exato momento, os personagens olham para um globo terrestre, onde dá a entender que esse globo seria o personagem novo da série. Coisa que faz total sentido com a pergunta do nosso protagonista. Mas logo quando ele vai se virar, ele é interrompido por quem realmente vai ser o personagem convidado, que é o Colin, o computador. O Colin começa dizendo que ele tem seus componentes e fio dentro dele. O Yellow então disse que seria muito bom se ele fosse tão esperto como um computador. O Red então tenta dizer para eles que ele já tinha um computador, mas logo é interrompido pelo Colin. O Colin então diz para ele continuarem a sua jornada pela internet. Ele precisavam de algumas informações pessoais deles, e que é uma pergunta bem suspeita, para falar a verdade. Ele começa a fazer mais e mais perguntas e o Red tenta interromper ele, e isso aqui acontece. Shut up! Don't touch me! What? Welcome. Então eles entram meio que dentro do Colin. Esse mundo funciona como se fosse o mundo do Colin, e na verdade ele não entra dentro do Colin em si, mas criam meio que um avatar deles dentro desse mundo digital. Eu vou logo dizendo que esse mundo digital aparenta ter alguns bugs. O Red então pergunta para o Colin o que podemos fazer nesse mundo digital. O Colin então dá 3 opções para eles. O primeiro é um gráfico de trabalho, o segundo é cuidar do seu estilo virtual e a última é fazer uma dança. Mas agora o negócio começa a ficar muito estranho, porque essas cenas começam a se repetir várias vezes. Então nós descobrimos que só o Red está olhando para a tela do computador, como se o Duck e o Yellow estivessem dentro do mundo digital, e só ele não então. Nós temos uma cena muito interessante que o Red desliga o computador. Só que ele tenta desligar seguindo o fio onde tira ele da tomada, mas acaba que ele vai parar em um estúdio de filmagem, como se todos os episódios da série fossem gravados. Eu amo essa cena porque eu gosto muito quando eles quebram a quarta parede desse jeito. Então ele invade esse estúdio e o episódio acaba assim. Episódio 5, saudável. O episódio começa nos mostrando esse desenho na geladeira. Nós vimos que finalmente nossos protagonistas estão de volta em um cenário diferente. Eles estão na cozinha agora. Mas não na cozinha que a gente está acostumado a ver, mas sim numa cozinha diferente, como se fosse naquelas cozinhas de reality show. Ainda tá faltando um dos nossos protagonistas, o Red, que é até assim entendível ele não está, porque pelo que aconteceu com ele no episódio 4. O Yellow e o Duck então reparam que está faltando alguém, e aquele mesmo desenho na geladeira muda, mas agora com o Red do lado de fora lá na janela. Então o Yellow aponta para um novo personagem, um garoto pão, como se eles tivessem esquecido da existência do Red. Então se os outros personagens esqueceram da existência do Red, nós temos uma pequena explicação do que aconteceu com ele no episódio 4. Mas por enquanto isso é uma teoria. Então surge outro personagem, a Espinafre, perguntando para o nosso protagonista se eles estão com fome. Então surge o chefe da banda, o Bife, onde ele fala que o corpo do nosso protagonista tem que ficar saudável. Mas o que está acontecendo ali é tão estranho que até o Yellow acha estranho que comidas estão falando com eles. Então o telefone toca e todo mundo fica em silêncio. O Duck resolve atender e isso aqui acontece.
Eles falam que o nosso sistema digestivo funciona como uma casa, onde as comidas saudáveis são convidadas para uma festa e as não saudáveis são convidadas a sair pelo ejetor. Você entendeu o que é esse ejetor? Então novamente o telefone toca, mas agora é o telefone que está dentro da maquete. E dessa vez o Duck resolve atender. Mas quando ele pega para atender o telefone, do nada ele vira um sanduíche, como se o Duck não pudesse ouvir aquela ligação. E o Duck então percebe que ele está acontecendo algo muito de errado naquele lugar. Mas quando ele tenta questionar perguntando o que está acontecendo, ele é interrompido, mais ou menos o que fizeram com o Red. Então ele se revolta no meio e bate na câmera e ela cai. Então, depois dessa cena suspeita, o episódio volta ao cenário normal, mas agora sem o Duck. Então a geladeira e o Biff continuam sua música, mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo algo com o Duck que eu não vou poder mostrar aqui por ser um pouco gráfico demais. Mas vamos dizer que tem um personagem comendo os órgãos dele. Então podemos dizer que ele não tem um final muito feliz. Sim, essa série está indo por um caminho muito mais pesado do que eu esperava. E agora é aquela parte do episódio que começa a perder o sentido. Mas então no final do episódio nós vemos o Yellow em um estado bem sugestivo. Mas ele está comendo algo em uma lata e nessa lata está o desenho do Duck. Como se o que fizeram com o Duck fosse para ele servir de comida. Então o telefone toca de novo e o episódio acaba. Episódio 6. Sonhos. Chegamos no último episódio. O episódio começa com o Yellow chorando na cama dele com um álbum de fotos, com saudade do amigo dele. Então ele resolve dormir e desligar o seu abajur. Logo em seguida o abajur liga sozinho e fala: parece que alguém está sonolento. O Yellow já é estressado com tudo que aconteceu com ele e desliga o abajur. Mas o abajur resolve ligar de novo falando que ele está com sono e se ele pode ter sonhos. Então o abajur acaba levando o Yellow para o mundo do sonho, mas é claro, contra a vontade dele. O abajur então leva o Yellow para o mundo do sonho e você facilmente vê o desespero do Yellow, porque ele não queria estar ali. Mas dentro do sonho o abajur explica para o Yellow que ele pode sonhar e uma dessas coisas que ele pode sonhar é ele se afogando em uma poça de óleo. Então o Yellow acorda do sonho, ou ele achou que acordou, porque quando ele vira, ele dá de cara com o abajur e ele fala: parece que alguém está tendo um pesadelo. Então a cama do Yellow começa a virar óleo e ele começa a se afogar. A cena corta, vemos o Red, sim, o Red em uma sala de escritório. Eu não sei como que ele foi parar aí, mas o importante é que ele tá bem pelo que aconteceu com ele no episódio de tecnologia. Mas uma coisa bem perceptível é que nessa sala todo mundo é igual a ele. Então chega um carinha e entrega um papel pra ele. Então o Red faz uma brincadeira de como seria legal se aquele papel ganhasse vida e começasse a dançar e cantar. Todo mundo no escritório acha aquele estranho, mas o que parece que o Red saiu daquela casa que funcionava como uma realidade alternativa e isso explica aquela cena do episódio 4. Então o Red vai num bar que tá tendo um evento onde qualquer pessoa pode se apresentar. E é aqui que nós temos uma das minhas cenas favoritas da série. Onde o Red começa a cantar a música do episódio 1, mostrando que ele lembra o que aconteceu com ele. Então ele começa a ser vaiado pelo público do bar. Então ele olha para o fundo do bar e vê o Roy, o primo do Yellow, e o que parece lá no episódio 2. Então o microfone e o rádio que ele estava usando para cantar cria uma carinha e ele é meio teleportado para um estúdio onde ele conseguia ver várias gravações do cenário que a gente viu durante a série. Como se tudo se fosse gravado, como se tudo que ele fizesse fosse um programa de TV, como se fosse uma simulação. Então dentro dessa sala onde o Red estava, ele tinha gravação ao vivo do que estava acontecendo com o Yellow. Então ele resolve apertar alguns botões no painel e apertando ele consegue fazer o abajur sumir, mas trocando ele por outros personagens que já apareceram na série. E até alguns personagens que não apareceram ainda. Então com o Red desesperado para tentar tirar o seu amigo de lá, surge do nada o Roy.
Então o Red vê o fio que dá para uma tomada, ele puxa essa tomada e eles voltam pro primeiro episódio. E assim acaba Don't Hang I'm Scared. Mano, que final. Esse fato dele estar tipo em uma espécie de Matrix e que eles não podem saber o que realmente está acontecendo naquele lugar, saber que eles são um programa, me lembrou muito a série Ruptura. E saber que cada personagem novo na série era todo falso. E também que eles não conseguiram nem sair desse programa que eles estavam presos, voltando pro episódio 1, é realmente incrível. Eu espero que você tenha entendido bem cada episódio e que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like e se inscreva. Deus te abençoe. Tchau.